Olá, minha gente. Estamos aqui do projeto CEF, do nosso estúdio, e estamos lançando hoje o podcast do CEF, que é o Envelhecer com Ciência. Esse é o nosso primeiro número e temos o prazer aqui de receber a Luciana Alvarez, que é assessora na Secretaria Municipal da Pessoa Idosa, e está ocupando agora a presidência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, também em Londrina, né? Luciana, eu vou fazer a pergunta e depois você fica à vontade. Londrina está saindo muito bem na atenção à pessoa idosa. Nós estamos aí com uma série de novidades para lançar aí para o ano que vem, né, já reconhecidos e tudo. Londrina representa, a Secretaria do Idoso também, da pessoa idosa, representa bem o Estado no artigo 230 da Constituição Brasileira, que a partir da sua Constituição, né, da sua instituição, ela reconhece a pessoa idosa e chama o Estado, a família e a sociedade para prestar atenção e dar os cuidados à pessoa que porventura venha precisar. Fique à vontade, se apresente se quiser, senão vamos para as perguntas. Okay. E vamos para a conversa. Tranquilo. Bom, meu nome é Luciana, como o senhor colocou, eu sou servidora pública, trabalho na Secretaria Municipal do Idoso, já sou servidora há 23 anos e atualmente eu estou como assessora técnica da secretária e também presidente atual do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, quando o senhor se refere ao artigo 230, né? O artigo 230 da Constituição fala que é dever da família, sociedade e Estado, né, garantindo os direitos e em relação à pessoa idosa. Então, eu entendo que o Estado, né, a Secretaria enquanto Estado, ela vem fazendo um bom papel, né? A Secretaria Municipal do Idoso, ela foi a primeira secretaria do Brasil e ela está, né, desde então, como foi a primeira e se mantém até hoje. Então a gente tem um histórico, né, tem uma construção aí de atividades e projetos que vão se aprimorando. E nós vamos comemorar 23 anos de existência. Que né? maravilha, né? Daqui a pouco está ficando idosa a secretaria. E secretaria, olha só, é o tempo que eu tenho de prefeitura, né? Olha que interessante. É o tempo que você tem. Embora eu não tenha iniciado meu trabalho na Secretaria do Idoso. Eu iniciei na Secretaria de Assistência Social e fui para o Idoso em 2006. Mas estou lá, né? Já são... Mas a maior parte do tempo você passou lá. Maior parte, sim. Estou lá 17, 18 anos, né? Isso. Então, assim, como o senhor colocou, o Estado, né? Então, entenda-se como Estado os serviços públicos, sim, né? Então, o fato da Secretaria existir, ela é um órgão que articula com as demais políticas públicas, né? Para promover políticas e ações que vão possibilitar esse cuidado, né, com a pessoa idosa, aquilo que está garantido na legislação. Né, no Estatuto do Idoso, na política nacional, na própria Constituição. Então, isso é um diferencial, porque na maioria das cidades, a política do idoso, não que a secretaria vai executar todos os serviços, porque veja bem, a pessoa idosa, ela precisa, como a criança, como o adulto, ela vai precisar de política de saúde, de política de educação, de política da cultura, né? Então, todas as políticas precisam pensar na figura, né, no sujeito idoso, né, na condição dele. Ele tem uma condição especial. Isso. E cada vez mais, quanto mais Sim, ele envelhece, mais especial ele vai ficando para esse cuidado, né? Isso. Então, o fato de existir uma secretaria, que articula, né, que tem a interlocução com o conselho funciona administrativamente dentro da secretaria, né, embora ele seja um órgão de controle social, ele tem a sua autonomia, né, porque ele tem o papel de promover a política, de deliberar, né, sobre pautar os assuntos.
E então o conselho funciona dentro da secretaria. Então essa interlocução com a secretaria é muito boa. O conselho acaba trazendo o Estado, através do município, seus serviços, né? Acaba trazendo as instituições que mandam seus representantes para lá, e as famílias também têm, através das instituições, através do próprio Estado e através da sua própria representação, um papel dentro para fazer essa coordenação do artigo 230, né? Que daí quando a gente fala do artigo, então, órgão público, Estado, serviços, políticas públicas, daí a gente vem com a sociedade, que ela está representada tanto dentro dos conselhos, porque os conselhos são paritários, eles são formados por metade de representantes do governo e metade de representantes da sociedade civil organizada, que é como o senhor colocou, são as instituições, né? E a sociedade em geral, então, ela tem a possibilidade de participação através do conselho, né? Embora ela não, mesmo não tendo uma cadeira no conselho, o conselho se reúne mensalmente em reuniões ordinárias e comissões, né, que se reúnem em momentos diferentes, mas as reuniões são abertas, são públicas. Para a participação pública. São divulgadas, tem no nosso site. Está lá no calendário, lá no site. Tem lá no site as reuniões agendadas, tem as atas das reuniões, que são os resumos dos assuntos tratados, então tá tudo lá. Então a gente tem a participação da sociedade civil no conselho. No conselho. Né? Essa divisão dentro do artigo 230, ela surgiu porque as famílias começaram a se mostrar com muita dificuldade de dar o atendimento à pessoa idosa pelo maior tempo de envelhecimento, e também porque as famílias começaram a diminuir bastante, né, Luciana? A natalidade está caindo muito, agora é 1 ou 2 filhos por casal, né? Ou seja, o casal não está se repondo, e para cuidar do idoso, que já são 2, um filho ou 2, a coisa começa a ficar pesada. Para a gente que está numa sociedade, numa parte média da sociedade, dá para a gente atender perfeitamente, né? Mas a boa parte das famílias que estão precarizadas precisam dessa atenção, né? Vamos, já que o senhor tocou nesse ponto, acho que é importante a gente tratar um pouquinho do assunto para os ouvintes pensarem, né? A família, então a Constituição coloca que a família também tem responsabilidade para com o idoso, assim como ela tem para com a criança, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que o Estado precisa cumprir o seu papel, porque naquilo que o idoso necessita, as famílias menos favorecidas principalmente, é muito difícil de ofertar, né? Então, e aí, quando o senhor coloca aqui, mudou-se os arranjos familiares. Então, historicamente, lá atrás, as pessoas tinham 10 filhos, né? 5 filhos. Aí a divisão do serviço dentro da família dividia. Era mais fácil, né? Agora, além disso, tem que pensar em outras situações que estão acontecendo, né? Certo. Que é você a diminuição de filhos, o avanço da tecnologia, então com isso de saúde, então as pessoas estão vivendo mais. Bastante. Né? Tanto que a gente sabe que já saiu, né, o censo 2022, saiu agora, tem saído algumas matérias no Jornal Nacional, e o senhor deve ter visto que nós já invertemos a pirâmide, vai inverter a pirâmide até 2035, com maior número de idosos do que de jovens. Só que, por exemplo, em Londrina já teve um aumento isso é interessante, né? de idosos. Então, por exemplo, o último censo, ele se deu em 2010. A gente tinha, se eu não me engano, precisamente, às vezes vou errar né? Eram 12,9% de pessoas idosas da população. A gente já destoava do país, que a média era 11%, se eu não, né? Hoje, 19%. Então, nós estamos com 100 mil idosos. Eram
62 e alguma coisa. Então, assim, por quê? Vamos pensar, será que isso é gratuito? Ou é porque Londrina oferece uma boa condição para o envelhecimento? Tá me parecendo que tem muita coisa aí pesando para que haja essa concentração. Porque saiu uma reportagem dizendo que Londrina é, se eu não me engano, a nona, assim, uma das cidades consideradas mais favoráveis para o envelhecimento. Então, a gente percebe que o mundo está estendendo a expectativa de vida. O Brasil bem mais do que o mundo. E Londrina bem mais que o Brasil. Então tem alguma coisa acontecendo. Explica para o ouvinte aí. É isso que eu falei para o senhor. Eu acho que, então assim, em linhas gerais, as cidades, né, os municípios e o Brasil como um todo têm aumentado o seu número de idosos, porque as pessoas estão vivendo mais, né, e a natalidade tem sido menor, a taxa de natalidade. Então vai invertendo, né? Então hoje, quando o idoso vivendo mais, ele vive mais, mas nem todos vivem com a mesma qualidade de vida. Mas o que isso significa? Mas então a pessoa deve pensar, mas então, para que viver? Não, não é assim. O idoso muitas vezes ele vive, mas assim, ele requer cuidados. É que nem toda família tem condições de proporcionar. Então isso tem sido muito preocupante. Mesmo Londrina, que tem uma política forte, atuante nesse sentido, a gente tem se preocupado com isso, porque por mais que se faça, sabemos que tem muito por fazer. Então é preciso que a sociedade entenda isso. Ela também tem que agir, ela também tem que participar, né? As pessoas acham que serviços e política pública é só dinheiro, e não é só isso, né? Tem que ter envolvimento das pessoas, esforço de trabalho tem que ter de pessoas, cultura, né? Então respeito. Então assim, vamos pensar no Japão, né? Que é uma cultura do respeito em relação à figura dos mais velhos. Então eu acho que por quê? Porque ele tem uma bagagem, ele tem uma formação, seja no que for que ele exerceu na sua vida, ele tem um conhecimento, ele tem uma vivência, ele contribuiu de alguma maneira para aquela localidade, para aquele país, né? Então a gente são pessoas que quando eram jovens tinham atenção com a pessoa idosa, tinham cuidado, e agora que envelheceram sabem os direitos também que tem, né? Sim. A nossa legislação, ela coloca, né, claramente quais são os direitos, mas a gente precisa ainda, muitas vezes, estruturar isso para dentro, né? da cultura. Levar isso, exatamente. Então, esse é o papel da sociedade, né? O papel do conselho enquanto órgão de controle. Não sei se o senhor vai perguntar, não, mas nós temos que falar, porque é um dos motivos, né, de eu estar aqui, é que o conselho, para além de deliberativo, ele é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador. Então, como órgão deliberativo, ele delibera sobre as ações que serão feitas com os recursos do fundo. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, ele tem um isso fundo. Eu vou te perguntar lá na frente, porque essa administração do fundo é que as pessoas estão querendo saber como é que acontece, né? Primeiro vamos botar dinheiro no fundo, né? Mas não é agora que eu vou explicar. Não, já eu quero chegar com você. Porque essa questão, por exemplo, da cidade, por que de Londrina apresentar esta diferença, nós vamos ter que marcar um podcast especial só para conversar sobre isso. Né? E na verdade a gente não tem... isso são evidências que nós temos. Exato. Mas obviamente não foi feito, mas assim, a gente tem elementos para acreditar em algumas coisas, exatamente. E outra, sobre o papel do conselho, eu também queria um dia marcar só o conselho com você. Aí eu não vou trazer a assessora da secretária, vou trazer a Luciana, presidente do conselho, que
consegue conversar com todas essas pessoas juntas. Mas hoje eu faço um recorte, eu vou explicar, falamos sobre a questão do imposto de renda devido. Isso, é isso que a gente queria trazer, porque nós estamos num momento estratégico para conversarmos sobre isso. Os recursos que são aplicados nessa rede de atenção da pessoa idosa vêm de onde? Então, é importante que se diga o seguinte: quando eu falo Secretaria Municipal do Idoso, ela é um órgão público e o recurso é público, vem do município, né? São recursos próprios que financiam serviços. E eu posso, citar alguns aqui, mas o conselho, como ele tem um fundo municipal, ele tem neste fundo que a gente, o recurso que entra neste fundo, ele vem da destinação do imposto de renda devido. E estes recursos, a gente delibera sobre eles para ações, serviços e projetos voltados à população idosa do nosso município. Quer dizer que são dois canais de recurso. Um é o próprio orçamento do município, que destina uma parte dos seus gastos para atender essas necessidades, essa demanda. Na verdade, seu Dácio, uma grande parte. O que precisa ficar claro para as pessoas é que o fundo, os recursos que entram do imposto de renda devido, também são recursos públicos. Sim, mas veja só, eles são recursos públicos, mas eles vêm de um lugar diferente do que da arrecadação do município. Exato. O município arrecada, divide os recursos para atender a sociedade em geral, e uma parte dos recursos que ela tem, que ela coloca no seu orçamento, vai para as políticas, o atendimento da pessoa idosa, porque ela mantém os CCIs, ela mantém a própria secretaria, os próprios serviços da secretaria. O próprio conselho tem que ser mantido, tem que ter recurso para locomoção, etc. Mas tem uma segunda arrecadação aí que vem da renúncia fiscal, que entra direto no fundo dos direitos da pessoa idosa. Eu gostaria que os nossos ouvintes entendessem essa diferença. Os recursos do imposto de renda devido entram no fundo e eles são deliberados pelo conselho. Pelo conselho. Não entra na discussão do orçamento. Não. São deliberados. Na verdade, as ações da secretaria também passam pelo conselho. Embora o recurso seja público, as discussões se dão no âmbito do conselho. Ou seja, o conselho apresenta as demandas que vêm da sociedade. Isso. E as políticas públicas são ditadas a partir daí porque é o conselho que leva essas demandas. Isso. Né? Só que a questão é que, com o recurso do imposto de renda devido, a gente consegue fazer um pouco mais. Um pouco mais. Então, eu gosto de... Vamos fazer bastante mais. Nossa, e interessante, olha, prestem atenção nisso, que nós temos a possibilidade, Londrina tem uma projeção de arrecadação de 45 milhões. Projeção, entendam bem. Não entendam que o fundo tem esse dinheiro, não é isso. Exato. É a capacidade, porque o que é o imposto de renda devido? Eu declaro e vou ter que pagar imposto de renda para o governo. Bom, para a empresa e para o cidadão físico, para a pessoa física, a responsabilidade está ele tem que cumprir isso aí. Isso, e daquilo que eu tenho que pagar, um percentual pode ir para os fundos especiais. No caso, não sai do bolso do contribuinte nem do caixa das empresas. É assim, para que o pessoal entenda, não sai no sentido de que não vai onerar para ele. Ele tem que pagar de qualquer maneira. Vai ter que pagar de qualquer Exato. maneira. Uhum. Então, a pessoa física, ela pode destinar até 6% do seu imposto de renda devido. Sim. E a pessoa jurídica, até 1%. 1%. E
Como que ela faz isso? Agora, nós estamos num momento importantíssimo, porque até 29 de dezembro, tá? É o período que as pessoas podem creditar esse recurso no fundo. No fundo. E como que ela faz? Ela precisa, ou ela sabe, né? Quando ela mesma faz a sua declaração de renda, ela sabe o valor desse imposto de renda devido e ela vai calcular os 6%, vai entrar em contato com o conselho por telefone ou e-mail e vai pedir o boleto. Eu quero que você daqui a pouco explique direitinho isso Tá. aí, porque é o que as pessoas estão perguntando mais. Como eu faço isso? Vai dar trabalho? Eu vou cair na malha fina porque eu fiz uma destinação, né? Então, eu quero que você me explique isso. Primeiro, eu queria que a gente deixasse claro que esse recurso não acarreta uma despesa nova para o contribuinte, é aquilo que ele deve. Ele sim tem a possibilidade de destinar um pedacinho. Dá muito trabalho para o declarante destinar esse pedacinho? Não dá trabalho nenhum, porque é como se ele, ao invés dele, o dinheiro ir lá, ficar na Receita Federal, no governo federal, e esperar uma política, sem saber onde ele vai ser aplicado, não que ele não será aplicado em algo social, será em algum programa, alguma atividade, mas quando ele faz a destinação para o fundo do idoso, ele saberá onde o dinheiro está ficando no município dele e ele está defendendo uma causa que ele acredita. E com total transparência, porque na verdade o que eu acho que é importante, que vai motivar a destinação para as pessoas, é que esses recursos vão para projetos sociais voltados à população idosa das instituições que atendem no nosso município. Ou seja, vai melhorar aquela qualidade que já foi criada pelas políticas públicas, pelo recurso destinado do orçamento da prefeitura. Então, é aquilo que você falou. Podemos melhorar isso com esse recurso destinado pela renúncia fiscal. Tá. Um exemplo por exemplo, lá no nosso site, os contribuintes, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, elas podem escolher o projeto que elas querem destinar. Lá no site do município, no portal do município, na internet, lá está toda, desde a prestação de conta do que recebeu e onde aplicou, até hoje nós temos a possibilidade, parece que, de buscar o recurso, buscar um projeto, escolher um dos projetos que está depositado lá. Ela vai entrar no site da prefeitura, vai entrar em secretaria, em conselhos, daí dentro de conselho do idoso, ela vai entrar na aba lá, banco de projetos. Daí lá vão ter os projetos cadastrados, que atualmente são 8. Então, veja só, isso é importante as pessoas que vão pedir para o seu contador ou elas próprias vão fazer o seu imposto de renda, é saber que isso não está no site da prefeitura, está dentro do portal da prefeitura, mas no conselho, porque isso está no fundo do idoso, que é administrado, gerido pelo conselho. Sim, não, o portal, o site é do município, lá dentro tem a parte do conselho. Né? Então, mas assim, o recurso, o fundo, ele tem um CNPJ, ele tem uma conta, ele tem um CNPJ. É do fundo, é tudo transparente. Nós temos, né, tudo que foi recebido e aplicado. Sim, então o que significa isso? Perdão. A pessoa vai entrar, ela pode entrar no site e escolher o projeto, mas eu aqui posso citar os projetos também, né? Nós temos atualmente 8 projetos. Muito importante para as pessoas saberem. Uma maneira fácil, mais rápida e prática também, entrem no nosso Instagram, é CMDPI. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
CMDPI, underline, tá escrito aqui, Londrina. Tá lá, entra lá, tem uns vídeos caseirinhos ali que eu estou explicando a questão da destinação do imposto de renda. Então, entrem lá e vejam, mas assim, de forma prática, são 8 projetos atualmente, de 6 instituições. Inclusive, nós temos um projeto da instituição Casa de Maria. Casa de Maria, né? Que é a instituição que abriga o projeto CEF, isso, né? Que é esse estúdio cujo recurso para que ele existisse veio de um edital da empresa Samsung de 2019, né? Mas não vamos colocar veio do fundo. Senão as pessoas confundem. Mas naquela ocasião tinha o edital da empresa. Edital porque é a empresa que destinou. Ela é a pessoa jurídica. Ela fez o edital porque ela quer escolher o projeto para ela destinar. Aí ela quer a aprovação do conselho, porque é lei, né? Tem que ter aprovação. Então, senão a empresa pode até virar de cabeça para baixo. É como se hoje algum empresário esteja aqui nos ouvindo, espero que estejam muitos, né? E ele fale, opa, eu quero destinar para o fundo, né? Então, ele vai ligar para nós, falar, olha, eu quero destinar 100 mil reais para o projeto tal, ou 10 mil reais para o projeto tal. Sim, mas vai cair no fundo e certo. nós vamos operacionalizar isso via Secretaria do Idoso, que é o órgão executor. Executor, porque ele tem que ter uma estrutura de execução. Eu queria só fazer o diferencial desse que o senhor colocou do Samsung. A diferença é que esse contribuinte, ele não fez edital, ele só foi lá, pagou e acabou. Mas digamos que ele fosse destinar 1 milhão ou 100 mil, uma quantia vultosa, né, alta, eu vou fazer um edital para as pessoas concorrerem aqui e eu escolher que projeto que eu quero destinar, que dele abre para o Brasil todo. Aí, no caso Londrina, o projeto X ganhou, mas ele vai acreditar no fundo da mesma forma, tá? Então, foi dinheiro do fundo. Foi dinheiro do fundo. Do imposto de renda devido. Exatamente. Que a empresa Samsung destinou. Do seu 1% na ocasião. E especificou alguma coisa lá que caracteriza que ela queria... Não, ela escolheu o seu projeto. O seu projeto concorreu lá no edital junto com outros projetos e ganhou. Por exemplo, o Itaú lançou um edital esse ano. Acabou de sair o resultado. E para nossa alegria, a instituição Instituto Não Me Esqueças, que faz um belíssimo trabalho, atende pessoas com Alzheimer e familiares, né, com estimulação cognitiva, com socialização, ela foi contemplada. Muito sobre isso. Hoje um instituto desse tem que ampliar a sua capacidade de trabalho, né? Então veja bem, ela ganhou, ela está garantido. O Itaú vai acreditar lá os 480 mil do projeto dela e aí nós vamos operacionar via Secretaria do Idoso através do instrumento, né, administrativo que se chama Termo de Fomento. Termo de Fomento. Tá? E aí, seu Dácio, vamos falar para o pessoal que o Instituto Não Me Esqueças também está sendo financiado por 2 anos, este ano inteiro, que já está findando, e o ano que vem com recursos do fundo. Ele tem uma ação, atende mais de 100 famílias de pessoas com Alzheimer e seus familiares. Mais de 500 pessoas estão sendo atendidas, né, entre todos os atendimentos. Então, e a Secretaria do Idoso, quando terminar esses 2 anos, ela pretende incorporar no orçamento dela para que vire uma ação contínua. Uma ação contínua. Percebe a importância? Então, aí passa por orçamento público. Porque quando você cria um projeto, que nem o projeto está sendo financiado com recursos do fundo, ele está sendo importante para o município. Né? O município olha para e nossa, deu certo, né? Olha, nós temos que... E aí a gente luta para conseguir, a secretária tem lutado, né, para conseguir recursos. Assim ela fez também com outro serviço que foi o Casa Dia. Casa Dia, esse também é um trabalho muito importante porque tira a pessoa
durante o dia que não tem ninguém da família para cuidar. Sim, são pessoas que precisam trabalhar, são volta. idosos que têm um certo grau de dependência, mas ainda, né, por exemplo, tem Alzheimer ou tem uma necessidade de cuidados. Dificuldade de locomoção. Isso, aí ele precisa ficar com cuidados diurno para a família poder trabalhar. Isso a gente mantém, aí o idoso fica com a família, né? Ele não precisa ir para uma instituição, assim, morar definitivamente. Isso é muito bom. Bom, maravilha, vamos lá. As empresas estão no momento de fazerem as últimas destinações antes do fechamento do seu balanço, que é agora em 31 de dezembro, e ela vai fazer o pagamento disso no final de janeiro, quer dizer, no mês seguinte. Então, essa é a hora da gente... Não, no final de dezembro agora, até 29 de dezembro, ela tem que recolher esse... ela vai recolher já? Tem que ser até 29 de dezembro. Tá, para entrar neste ano. Vai gerar o DARF, tem que chegar lá e pagar. Não é isso, é o boleto, né? O boleto, é diferente, isso. Esse ano. Bom, então vamos lá. Nós temos que então conversar com essas empresas. Como é que você estava falando, deixa eu voltar um pouquinho, você estava falando das instituições que têm projeto no fundo. Vamos completar isso então, para depois dizer como é que essas instituições, quais são e como elas vão conversar, quais são os projetos, isso. Nós temos então, como eu já citei, o Instituto Não Me Esqueças, que tem um projeto no banco, tem a Casa do Bom Samaritano, temos a Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes, temos a Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, que é o projeto CEF. Temos a Krishma, Movimento Cristo Te Ama, que é a instituição que executa o serviço Casa Dia com os recursos do município. Próprios. Esse não está mais do imposto de renda. Não está mais aguardando o imposto de renda. Então vamos lá, recapitulando. São 6 instituições: Instituto Não Me Esqueças, Casa do Bom Samaritano, Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes, Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, Krishma, Lar Maria Tereza Vieira, tá? E o CEPES, que é a Sociedade Espírita de Promoção Social. Eu já vou dizer aqui que em questão de mais alguns dias entra mais um projeto. Ele está em análise pela comissão. Por isso que você falou em 6, mas agora apareceu o 7. É que se alguém entrar lá no site hoje, vai ver que tem 6 instituições, 8 projetos. 8 projetos. Porém, como eu sou membro da comissão de fundo e análise de projetos, nós já estamos analisando o projeto, tá? Tudo ok, só que ele tem que ser remetido à plenária para aprovação. Isso. E aí ele vai para o banco. Tá. Se tiver alguma exigência, se tiver alguma coisa mal explicada, o conselho devolve para eles corrigirem. Tá. Bom, então são essas 6 instituições, são 8 projetos. E o que essa instituição tem que fazer para que o declarante ou o seu contador saiba que aquele projeto existe? Vai entrar no nosso site, vai verificar os projetos, mas, por exemplo, como eu disse no Instagram do Conselho, nós temos vídeos mostrando as instituições, né? Mas lá tem os endereços, são instituições de renome no município. Sim, mas a própria instituição pode entrar em contato com as empresas, dizer que ela está fazendo isso? Pode e deve. E pode, deve ser sabido por todas. A gente vem nessa luta de conscientização, porque eu sempre coloco o seguinte, que a Luciana, que está na figura de presidente do conselho, eu vou fazer a divulgação de todos os projetos. Eu não vou levantar a bandeira de um projeto. Já a instituição, ela vai fazer do dela. Então, quando ela pega o projetinho dela, né, ou maneira de dizer, quando ela vai até um empresário e divulga a sua ação, divulga o seu projeto, ela está fazendo a parte dela. Então, ela tem grandes chances de captar mais. Mas, por exemplo, o Conselho aprovou agora
Ah, importante isso, seu Dácio, uma Opa, novidade. é. O Conselho aprovou há cerca de 3 meses, mas tudo tem os seus trâmites, né, de contrato, de uma campanha, né, para sair. Então vai sair um vídeo Institucional. um vídeo institucional, VT na verdade, né, mostrando sobre a campanha do imposto de renda. Isso também foi com recursos do IR. Né? Então, assim, são coisas que a gente faz e aí as pessoas vão falar, nossa, mas está gastando com... Não está gastando. Mas precisa. É preciso, porque a sociedade não sabe, não conhece. Vai ser agora o dia? Eu não tenho a data precisa, mas eu acredito que mais uma semana está nos ajustes finais. E nós também teremos um evento para informar as ações do Conselho, as ações executadas com recursos do imposto de renda para os contadores. É a segunda ação que nós fazemos neste ano. Né? E está previsto para dia 12 de dezembro também. Em breve a gente 12 de dezembro. A gente vai colocar o convite nas redes sociais, vai divulgar, né, para os contadores. Nós temos a parceria com o sindicato dos contabilistas, que está nos auxiliando. Então, a gente tem feito o que a gente pode para fomentar isso. Eu vou em rádio, coloco no meu... Virou uma garota propaganda do banco mas de assim, projeto. não é porque... Lembra que no começo eu falei que o potencial de arrecadação de Londrina é de 45 milhões? Só que nós estamos no ano passado foi 900 mil. Veja bem, 900 mil de arrecadação. A gente tem muito mais para arrecadar. Então, mas por que tem essa porque as pessoas desconhecem. Desconhece o contador, talvez. Desconhecem, é muito claro. Às vezes também tem muito no imaginário das pessoas talvez a criança, né? Então acho que a questão do idoso ainda está... Desconhece, porque são dois fundos, né, que tem direito de receber o mesmo percentual. E do idoso. Mas nós, aqui, eu estou falando, as 8 instituições são do idoso, tá? Mas veja só, independente de escolher, independente de que se é o idoso ou a criança ou adolescente, pode ser... Para cada um deles a destinação. Ele pode destinar 3% para um fundo, 3% para o outro. Mas aquele que quer a causa do idoso vai lá e vai. A pessoa física 6%, a pessoa jurídica 1%. Tá. Mas eu acho que assim, é 1 mais 1. Não. É 1% pessoa jurídica. Para cada conselho ou 1% para... Total. Total. E 6% pessoa física, tá? Então, ele vai escolher, como eu estava dizendo, o projeto e destinar, ou não precisa escolher, ele pode colocar, não, vou destinar para o fundo. Ele só vai ligar e falar, eu quero que faça um boleto, vai passar os dados da empresa, os dados da pessoa física, né, nome, endereço, telefone, papapá. Eu quero destinar tantos reais para o fundo. Vai acreditar lá na conta do fundo e o recurso fica lá para ser deliberado. Desculpa, eu estou olhando aqui porque a minha memória é terrível. Não, mas todos nós, né? Tanta informação hoje. Bom, então como vem evoluindo esse banco de projeto? Como é que ele foi recebido pela sociedade, pelos destinadores? Olha, para o destinador, ele não entra nos detalhes, né? Ele quer, é só a instituição e o projeto. Então, mas é bem recebido, porque eles gostam, tem pessoas que querem destinar para a instituição, não querem destinar de qualquer maneira, seja destinando para o fundo ou direto para um projeto, o recurso vai para uma ação voltada para o idoso. É isso que é importante que saiba. Por quê? Porque o Conselho também, para executar, faz edital. Por exemplo, esse recurso essa decisão tomada pelo Conselho de financiar o Instituto Não Esqueças, saiu do recurso do fundo. Entenda? Então, é como se eu tivesse lá, se eu tiver lá 500 mil, né, eu tenho 100 mil que já foi destinado para a instituição Casa de Maria. Ele fica lá reservado.
Porque o projeto dela é de 150 mil, faz de conta. E ela está tentando chegar nos 150. Caso ela não chegue e ela opte por fazer o resgate parcial, ela pode fazer, desde que seja dentro do mesmo objeto que ela apresentou no projeto. Exato, porque lá no projeto que a gente apresenta, que cada instituição apresenta, ela já levantou a demanda, Sim. já especificou as necessidades, já mostrou a capacidade dela de incluir aquele tipo de serviço e ela não pode sair daquilo, porque é um projeto apresentado Sim. Com antecedência, né? E os projetos têm limite, porque nós já percebemos que valores muito altos é difícil para a instituição. Então, a deliberação, a resolução que regulamenta o banco e a apresentação dos projetos prevê até 300 mil os projetos. Até 300. Esse do edital Itaú que eu mencionei é diferente, porque ele veio de um edital. Isso. Então é o banco que fala, vou destinar até tantos mil. O banco, eu não falei banco porque esse é do Itaú, mas a empresa. A empresa que fala. O destinador, vamos dizer assim. Exato. Então, o que é que nós podemos contar de novidade aí para o nosso público sobre o que Londrina está pensando no futuro aí nesse 2024, 2025, até 2050? A gente está pensando muita coisa, mas a gente precisa que os recurso recursos entrem, porque o orçamento público municipal da secretaria, de todas as outras secretarias, ele não tem uma elasticidade assim tão grande. Ele depende da arrecadação, né? Então é um bolo que é fatiado. E tem uma série de compromissos. Então não dá para a gente falar que ir aumentando a ação e gastos. É como o orçamento de uma família, né? Se você tem uma família e você tem lá um salário fixo, planejamento seu tem que ser dentro daquilo. As necessidades têm que caber ali. Quando você quer fazer mais coisa, ou você tem que ganhar mais, ou você tem que gastar menos em outra coisa. Só que as coisas que se gastam no poder público, não é assim, corta isso, né? São ações contínuas. A saúde, a educação. Eu estou te cutucando para que você fale para a gente da cidade amiga da pessoa idosa. Tá, entendi. Verdade. Foi bom o senhor ter falado, porque é muita coisa, né? Que a gente, a cidade, na verdade, é um programa. Programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa. É um programa que é da Organização Mundial de Saúde, da OMS, da OPAS, que tem critérios, e Londrina se credenciou para ser uma cidade amiga e já cumpriu uma primeira etapa, já está lá cadastrada, porque tem uma rede de serviços atuante em relação à população idosa. Então ela já conseguiu ingressar lá no site. Se vocês forem lá no site da OPAS e procurar Londrina, a gente já está lá, marcadinha com as informações da secretaria, dos serviços que tem. Entretanto, o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, ele prevê a formação de um comitê gestor, do qual o senhor, por exemplo, é membro da sociedade civil, representa a Casa de Maria, e outros. Eu sou membro também, como presidente do conselho, pelo Conselho do Idoso. E aí lá a gente tem pessoas da sociedade civil e pública, e nós vamos discutir as políticas, né, e pensar, né, com o que temos, o que podemos fazer, né, o que não podemos, e onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa melhorar. E assim, a gente às vezes ouve as pessoas falarem, tem sempre as pessoas que gostam de criticar, né? Mas como que pode uma cidade amiga da pessoa idosa com tanto problema? Peraí, exatamente para superar os problemas que a gente está lá, né? Então, e para unir esforços de uma sociedade, como eu disse no início, todos precisam se envolver. Então, eu acho que as pessoas têm que se perguntar o seguinte: se envelhece, ninguém fala que quer ficar velho, mas também não fala que quer morrer, né? Então, assim, e para a gente envelhecer bem, a gente precisa de
de estruturas, a gente precisa de condições, a gente precisa de política pública e também de autocuidado. Exato, e é o que a gente está procurando agora trazer, que é o planejamento do envelhecimento, né? Que é o que o CEF, a própria secretaria, através dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa, oferece nas suas atividades, sempre para fazer essa reflexão, levar a pessoa, assim, para ela permanecer sujeito da ação, né, da sua vida. Protagonista da própria vida. Mas assim, seu Dácio, eu acho que a gente deve estar chegando no final, e eu queria deixar aqui registrado para as pessoas o telefone do conselho e o e-mail, para as pessoas ligarem ou mandar e-mail para falar, quero destinar tanto. Pessoa física ou jurídica. Eu quero destinar tanto para tal projeto. Para tal projeto. Isso. Então vamos recapitular. Pessoa física, até 6% do imposto de renda devido. Pessoa jurídica, até 1%. Temos 8 projetos no banco de 6 instituições. Para destinar, ele vai só ligar para a gente no telefone 3376-2642, no horário das 8 às 5, com o intervalo do almoço do funcionário, que é do meio-dia e meia a 1h30. Não quer telefonar? Manda e-mail. E-mail não tem horário, ele manda a hora que ele quiser. Nós vamos ler no horário do expediente, mas enfim, vírgula, né? Porque eu leio de casa também, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer, mande um e-mail, CMDPI, o e-mail é CMDI. Nós mudamos ainda a sigla do e-mail para não perder os contatos. CMDI, CMD. Estou fazendo confusão porque a sigla nossa já mudou, tá? Mas o e-mail é CMDI, _Londrina@yahoo.com.br. Então, repetindo, o e-mail é cmdi_londrina@yahoo.com.br. Tá. O underline é aquele tracinho que não fica no meio, fica embaixo. Isso. Tá. Luciana, que maravilha, não vou trazer você aqui outra vez para a gente conversar uma hora específica sobre a cidade amiga da pessoa idosa. Sim. É preciso esclarecer que isso não gera recurso para a cidade, gera compromisso da cidade com a pessoa idosa. Exato. E ela tem que provar que está melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa. Para melhorar a qualidade de vida, para cumprir esses compromissos da cidade amiga, precisa de recurso destinação do imposto de renda para os projetos ou para o fundo especificamente. Porque o fundo depois vai distribuir isso de acordo com os projetos que nascerem. Sim, né? E é interessante, e assim, como o senhor falou, vamos deixar isso também reforçado aqui. O cidadão, o contribuinte, ou a empresa, ou a pessoa física não vai tirar dinheiro do bolso. Exato. É um dinheiro que ele já deve para os cofres públicos. Já comprometeu. Ele vai escolher a causa que ele quer, o projeto do município dele, da cidade dele, voltado a idosos que precisam, né? Tá certo. E veja bem, e aí ele vai estar exercendo a cidadania fiscal. Uma cidadania. Isso é muito importante. Sim. Luciana, muito dever obrigada. Dele, né? É o dever, dever é olhar para a própria cidade e falar, eu não vou deixar a Receita Federal mandar isso lá para o Acre, né? Deixa um pedacinho, pelo menos, aqui em Londrina. Exatamente. Né? Luciana, muito obrigado. É sempre ótimo conversar com você. E agora que a gente tem essa ferramenta de conversar ao vivo com as pessoas ouvindo, eu nem lembrei. Vocês sabem as fofocas que a gente faz, é isso aí tudo que a gente conversou. Tá? Sim, eu que agradeço, saudaço o senhor como pessoa, né, bastante atuante e interessado nessa causa. Assim, eu só tenho a agradecer ao senhor, que também já foi presidente do conselho, né, então conhece a nossa estrutura, sabe, né, da questão da transparência, da seriedade. Então, assim, queria agradecer ao senhor, ao Projeto CEF e dizer aí para aqueles que nos ouvem e que vão estar nos ouvindo, porque fica gravado, né? Que eu estou à disposição também para esclarecer alguma dúvida
e que é um belíssimo trabalho que fazemos, que a Secretaria faz, o Conselho faz, e que o dinheiro é tão pouco que a pessoa vai fazer, tão pouco no sentido de que ela não vai onerar, né? E isso faz a diferença. Faz uma diferença faz uma incrível. diferença Faz muito uma grande. diferença. A gente Né? poder criar uma estrutura dessa, Sim. um estúdio desse, poder estar usando os recursos das redes, da internet, sim, para estar falando com as pessoas, é uma coisa que a gente só conquista. E quem nos conhece, assim, a gente tem no nosso registro de trabalho vivências, experiências inúmeras que comprovam, né, que a gente promove a vida das pessoas, né, promove. Obrigado, Luciana. Obrigada, senhor. Obrigada, Lucas, aí que está nos filmando, né, Lucas? O Lucas que está na retaguarda. É isso.